a ministração da nossa grandiosa, poderosa pastora Dal. Vem, irmãos, dê ouvido à voz de Deus nesta noite, amém, irmãos? Não deixa com que nada possa roubar esse momento, porque sabemos que a serva do Senhor está cheia daquilo que o seu Espírito Santo de Deus tem derramado sobre a vida dela, e que nesse momento nós possamos nos atentar e estar ligado àquilo que o Senhor quer falar à sua igreja. Talvez você tenha entrado aqui tão perturbado, tem brigado talvez com seu filho, com a sua filha, com o seu marido deve ter tomado todas esse final de semana, que Deus tenha misericórdia dele, mas que nesse momento a ira que tem entrado no teu coração, que a cachaça que o seu marido tem tomado e te atormentado, fique por aí afora, mas que nesse momento a voz do Espírito Santo, ela possa ser derramada em teu coração, e você possa ser instrumento a chegar na sua casa e ganhar o teu esposo para Jesus. Então não deixa nada roubar esse momento. Talvez o teu filho tenha se revoltado, a tua filha tenha se revoltado, mas agora é momento de nós nos encher da palavra de Deus, para termos uma semana poderosa, porque a palavra de Deus ela tem poder, irmãos, desde quando nós nos atentamos a ela, desde quando nós colocamos ela em prática, nós vamos ver algo acontecer. Então não deixa passar despercebido não. Senhor Deus e poderoso Pai, talvez a tua serva se sente nesse momento insegura, Pai. Talvez, Pai amado, as palavras tenham fugido a algum momento, mas eu creio que é o teu Espírito Santo, Pai, que agora vai tomá-la pelas mãos, e que ela seja somente instrumento, Pai, instrumento nas tuas mãos nesta noite para falar. Eu não sei se exortar, eu não sei, Pai amado, se aconselhar, eu não sei, Pai amado, se encorajar a tua igreja, mas qual seja, Senhor, que seja da tua parte, Pai, eu creio que seja bem-vinda, Senhor. Então, Pai amado, não deixa nada roubar esse momento, e que tua serva seja somente instrumento nas tuas mãos, Pai, e que assim como ela, Pai amado, muitas outras possam se levantar e nos ajudar, Pai amado, a pregar, a ministrar esse evangelho, Pai, porque somos carentes, ó Deus, precisamos, Pai amado, ouvir a cada dia a tua palavra, porque o Senhor Ele quer usar cada um de nós, o Senhor Ele quer usar do menor ao maior, não importa. Então, Pai amado, que tua serva seja instrumento nas tuas mãos nesta noite, e que nós possamos absorver cada palavra dita, Pai, e colocar em prática. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que todos estejam realmente atentos a ouvir a voz de Deus. O mundo ele tenta, de uma certa forma, nos distrair. Mas nós estamos vivendo nos últimos dias. Então nós precisamos estar atentos, com os nossos ouvidos abertos e com o nosso coração disposto a obedecer, porque é tempo de obediência, amém? Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 4. Louvado seja o teu nome, Jesus. Todos acharam?
Então, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, nós vamos ler do 6 ao 18. Eu convido a igreja a se colocar de pé, em reverência à palavra do nosso soberano e poderoso Deus. A palavra do Senhor diz assim para mim e para você esta noite: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo a minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora está sendo reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também todos que amam a sua vinda. Procura vir logo ao meu encontro, pois Dema, amado este mundo, me abandonou. Foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me será útil para o ministério. Enviei Tíquico a Efésios. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpos, em Trode, e os livros, especialmente os pergaminhos. Versículo 14. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, e o Senhor lhe retribuirá pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs firmemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios que a ouviram. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrou das obras malignas e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês sentando, eu peço à amada igreja que feche os olhos, que a gente vai fazer mais uma oração para a glória do nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de amor, graça e misericórdia, me coloco aqui diante da Tua presença, Pai, como um vaso. Oh Jesus, como vasos de barro. E um vaso, Pai, ele não tem valor nenhum, ainda que ele seja de prata ou de ouro, se ele não estiver cheio do Teu Santo Espírito. Me enche, Senhor, para que eu possa ser usada por Ti. Abra o ouvido da Tua igreja, Senhor, esta noite, e fala os corações que estão aqui aflitos, corações tristes, corações desmotivados, corações atribulados, Senhor. Vivemos os últimos dias, Senhor, e nós, como igreja, somos carentes e necessitados de ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Se faça presente aqui, Senhor, no meio de nós, para que todos aqui, Senhor, sem exceção de ninguém, saia totalmente diferente da maneira que entrou. Usa, Pai, para que sejamos luzeiros lá fora, porque o mundo precisa da Tua luz. O mundo precisa do Senhor. Te louvamos e Te glorificamos. Espírito Santo de Deus, fala conosco e se faz presente no meio de nós. Amém? Louvado seja Deus.
Falar do Senhor é muito bom. Ter a oportunidade de falar do Senhor é melhor ainda. Porque não é em todo lugar que a gente tem a possibilidade de proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, nessa mensagem que nós acabamos de ler, ele está preso em Roma pela segunda vez. O apóstolo Paulo aqui está numa masmorra escura, fria e solitária. Mas antes do apóstolo Paulo ser o apóstolo Paulo, ele era chamado Saulo. Ele é um cidadão romano, ele nasceu em Roma. Porém, ele é judeu. E como judeu, ele foi ensinado a seguir a tradição dos fariseus. Ele nasceu em Roma, não se sabe ao certo com quantos anos ele foi para Jerusalém. Mas ele viveu uma boa parte da vida dele em Jerusalém. E ali ele foi ensinado a tradição dos fariseus. Ele era um moço jovem, habilidoso, esperto demais. Já tinha nele um intuito de liderança. Mas esse não era o apóstolo Paulo. Esse era Saulo. E vocês sabem quem era Saulo? Saulo, ele era perseguidor do cristianismo. Por tradição. Ele foi ensinado aquilo. Então, a tradição judaica, o lema dela é viver na antiga aliança. E viver na antiga aliança é a Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, ele era perseguidor de cristão. Ele caçava brutalmente, ele não tinha pena. Não tinha. Ele entrava nas casas, eles não queriam saber se era mulher, se era homem. Ele açoitava, ele levava preso. E apóstolo Paulo também matava. Então quem mata é o quê? Um assassino de cristãos. Muitos foram perseguidos por ele. Não foram poucos, foram muitos mesmo. E muitos foram mortos. E Saulo, ele não tinha prazer de só procurar cristãos ali em Jerusalém, em Belém. Ele queria carta dos chefes para viajar, para procurar fora também. E ele foi atrás dos líderes lá, do sacerdote, pedir cartas. E ele conseguiu cartas para ir até Damasco. Ele queria visitar as sinagogas, destruir, pegar, perseguir, matar. E tudo que se opôs na frente de Saulo, ele não tinha pena. Pensa numa pessoa cruel, sem pena, nos dias de hoje. Era Saulo naquele tempo. E com cartas na mão, indo para Damasco. Saulo, ele teve um encontro mais glorioso e poderoso que ele poderia ter em toda a vida dele. O Senhor Jesus Cristo apareceu a Saulo em Atos 9. O Senhor Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
E Saulo pergunta: quem és tu? E o Senhor Jesus responde: eu sou Jesus a quem você persegue. E quando Jesus apareceu para Saulo, a leitura nos fala em Atos 9, que houve um clarão ao redor de Saulo. Então ele caiu do cavalo. Quando Saulo levantou, Saulo já não conseguia mais ver, gente. Ele estava completamente cego. O Senhor Jesus Cristo deu uma ordem: entra na cidade e vai para um determinado lugar que tem lá uma pessoa já te aguardando. Saulo não conseguiu ir porque estava cego. Então os rapazes que estavam com ele, seguindo viagem para Damasco, entrou na cidade com Saulo. E Saulo ficou cego por 3 dias e 3 noites. Saulo não comeu. Saulo não bebeu. A palavra de Deus diz que Saulo só orou. E também tinha um apóstolo também nessa época lá em Damasco, por nome Ananias. E Deus apareceu, o Senhor Jesus Cristo apareceu para Ananias. E disse para Ananias: Ananias, vai lá na rua direita, tem um homem chamado Tarso, procura por ele. Sabe o que Ananias falou para o Senhor? Não, Senhor, não vou. Eu não posso ir. Como que eu vou? Eu tenho ouvido falar muito desse homem. Ele devasta tudo, ele mata tudo que professa o seu nome, que fala o teu nome. Como é que eu vou ao encontro dele, pai? O Senhor Jesus falou assim: vai. E assim Ananias foi. Vamos lá em Atos 9, por favor. Atos 9, versículo 13. Todos acharam? Amém, Jesus. Então vamos lá. Respondeu Ananias ao Senhor. Disse: esse homem é de todo mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu. Isso. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e os seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer por amor do meu nome. Então Ananias entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aquele homem sanguinário, assassino, perseguidor de cristãos, já não é mais o Saulo de Tarso, e sim um apóstolo Paulo, um instrumento escolhido por Deus para levar o evangelho a todos, até o dia que o Senhor Jesus Cristo permitir. Porque o apóstolo Paulo não se faz presente, mas a obra dele está aqui escrita nesse livro, por amor do Senhor Jesus. Mas a pergunta que eu quero fazer para a amada igreja esta noite: quantos Saulos tem na sua vida? Porque nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a Cristo. Mas no meu trabalho eu tenho um Saulo, às vezes dentro da minha casa eu tenho um Saulo, na minha vizinhança eu tenho um Saulo. Ô Pri,
Quando Deus me trouxe essa mensagem, eu pensei no Saulo, naquele homem lá da praça, pastora. Eu falei, é um Saulo. Preferi ver ele como um Saulo. Porque Saulo tem resgate. Porque Saulo tem oportunidade. Porque Saulo, Deus trabalha. Quem é inimigo de Deus é inimigo de Deus. Mas quem é Saulo, Deus faz a obra. E às vezes a gente tem pessoas no nosso trabalho que a gente não vê como Saulo. A gente fala assim, lá vê um filho daquele. A gente não costuma falar assim? Já vem aquele enviado lá do não sei de onde. Porque é assim que a gente fala. Saulo era inimigo do Senhor. Mas o Senhor já tinha plano na vida dele. O que eu quero dizer com isso? Que Deus tem planos na vida daquele que muitas das vezes eu e você acha que não é Saulo, e sim enviado do outro dentro do nosso trabalho. Às vezes, alguém dentro de casa a gente fala assim, não, esse daqui veio enviado do outro. Não, dentro da sua casa é um Saulo. Para você orar por ele, para você clamar por ele. Aquele vizinho lá, para não dizer outra coisa, é uma bênção que a gente fala, né? É uma bênção. Aquele vizinho é um Saulo na sua vida, sabia? Para você orar por ele. É um Saulo que precisa ser resgatado, encontrado pelo Senhor. Então, hoje, a palavra do Senhor nos ensina a olhar os Saulos da nossa vida, da nossa história, que está dentro da nossa casa, às vezes dentro da nossa igreja, na rua, na nossa vizinhança. Não olhar como um enviado, mas olhar como um Saulo, que Deus trabalha, que Deus realiza, que Deus faz plano, que Deus resgata. Amém? Hoje a palavra do Senhor também quer nos ensinar que às vezes nós limitamos a Deus. Já orei tanto por fulana, já orei tanto por ciclano, já orei tanto pelo meu marido. E a obra não completa, a obra não é feita, já estou cansada. Você sabe por que a gente cansa? Ora e não acontece? Porque só a oração nossa não é o suficiente. É necessário uma coisa chamada fé. Porque se a gente ora sem fé, as coisas não acontecem. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Você sabe quantos anos a minha sogra orou pelo esposo dela se converter? 30 anos. Eu pergunto para a amada igreja do Senhor: alguém aqui aguentaria orar por alguém 30 anos sem perder a fé? Então, a igreja do Senhor não basta só orar. É necessário ter fé. E às vezes a gente limita a Deus por isso. Porque assim, eu não vejo mais solução. Ali já não tem mais jeito. Já subi ao monte, já fiz campanha. Porque a gente faz tudo isso mesmo. Mas e a fé? Onde anda? Só oração só não basta, gente. É necessário ter fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Não tem como. A igreja do Senhor precisa romper, não só em oração, mas em fé. Você sabe por quê? Porque o Senhor não trabalha no nosso tempo. O Senhor não trabalha do nosso jeito. Ele trabalha do jeito dele, da maneira dele e no tempo dele. Então, que nós como igreja continuemos a orar, mas acima de tudo também a romper em fé. Porque só oração sem fé, as coisas não vão fluir. Aprendemos esta noite também com a palavra do Senhor Jesus Cristo, que às vezes aquele que está lá dentro de uma cadeia, porque a palavra do Senhor ela tem que ser assim.
Às vezes a gente está pregando e como aqui tem um quadrado, estamos reunidos, a gente prega para a igreja. Mas a palavra ela não tem que ser só para a igreja. A palavra está sendo transmitida ali. E com certeza se não estiver ouvindo agora, pode ouvir depois. Alguém que está numa prisão, que ninguém dá mais nada para ele, ninguém dá mais chance. É perdido para a família. Às vezes uma menina que é prostituta, que a família fala, a mãe fala, eu já cansei com essa. Um usuário de droga, uma pessoa que é mentirosa, uma pessoa que é adúltera. Gente, a gente não pode limitar ao Senhor. Não podemos. Não podemos. Precisamos ter paciência e perseverança nos planos que Deus tem para cada um de nós. Porque se não tiver esperança, as coisas não acontecem. O apóstolo Paulo, quando o Senhor Jesus Cristo disse que o apóstolo Paulo iria sofrer por amor do nome dele, o Senhor também disse para mim e para você esta noite, que por amor a Ele nós também vamos sofrer. Às vezes a gente acha que servir a Deus é só alegria, mas não é. Prova maior de sofrimento foi do Senhor Jesus pela minha vida e pela sua vida. Não tem dor que o apóstolo Paulo passou, sofrimento que o apóstolo Paulo viveu, que eu e você e a igreja do Senhor vai viver, que Jesus desconhece. Ele conhece todas, sem exceção de nenhuma. E por amor do nome do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo ele foi perseguido. E começou a ser perseguido pelos seus próprios irmãos judeus. Porque como o apóstolo Paulo agora já não serve mais às tradições, já não serve mais à lei, ele começou a ser perseguido. A primeira prisão do apóstolo Paulo foi por conta dos seus irmãos, que não aceitava o cristianismo. Não queria de jeito nenhum que o cristianismo fosse pregado. E Paulo foi preso pela primeira vez. A igreja do Senhor orou. E o apóstolo Paulo saiu. E o apóstolo Paulo continuou nas suas missões. Considerado um dos maiores líderes do cristianismo é o apóstolo Paulo. Ele abriu várias igrejas. Missionário, viajou, percorreu o mundo. Mas por amor ao Senhor, ele também padeceu. Ele foi açoitado, o navio dele naufragou, ele passou fome, ele ficou nu, uma cobra picou ele, e muitas outras coisas aconteceram com o apóstolo Paulo. E ele suportou tudo. E a pergunta do Senhor para mim, para você esta noite: o que você tem passado por Ele? O que você tem vivido por Ele, por amor a Ele? Temos que refletir. Porque é uma briguinha aqui, uma discussãozinha aqui ali, a gente acha que é discussão, a gente acha que é perseguição, a gente acha que é sofrimento, às vezes fica sem um trabalho. Então, como igreja do Senhor Jesus Cristo, está na hora da gente rever os nossos conceitos como cristãos que somos e que a gente diz ser cristão. O apóstolo Paulo, nesse título que nós acabamos de ler em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo está se sentindo sozinho aqui. Sabe por que o apóstolo Paulo está se sentindo só? Porque ele foi condenado à morte. A sentença que foi dada a Paulo
foi de morte. Porque houve o Santo Deus de Israel, a audiência. Quando o apóstolo Paulo chega na audiência, ele achou que tivesse alguém lá dos seus para ajudá-los. Mas sabe o que aconteceu quando ele chegou lá? A palavra diz aqui que ele fala, né? Ninguém apareceu em minha defesa. Estou me sentindo só. Mas com isso também a gente tem que aprender. O apóstolo Paulo nos ensina. Nós somos uma igreja. E como igreja dos Deus vivo, nós temos que aprender a ajudar a quem precisa. Se você passa por alguma dificuldade, se você está passando por algum desafio, se você está sofrendo, não sofra. Eu e você, nós necessitamos 100% da presença do Senhor. 100% totalmente, 100% da presença do Senhor. Mas também nós precisamos de amigos. Precisamos de pessoas. Para agora e pensa. Quem é o seu amigo? Quem que você pode confiar na hora da adversidade? Na hora que você está sozinho? Só que o apóstolo Paulo, gente, ele era um líder, ele era fundador de igreja. E todos abandonaram. Mas abandonaram, sabe por quê? Porque eles tiveram medo. Paulo está preso aqui porque a cidade de Roma, ela pegou fogo. Nero, na sua loucura, colocou fogo em Roma. 70% da cidade de Roma foi destruída. 14 bairros da cidade de Roma, 10 foi devastado completamente. 7 dias e 6 noites, ou 6 noites e 7 dias, não me lembro bem, Roma ficou em chama. De 14 bairros, 10 ficaram destruídos. 4 se salvou, não queimou. E a maioria das pessoas que morava nestes bairros eram judeus e cristãos. Com isso, Nero teve um álibi. Vou condenar os cristãos. Foi eles. E assim aconteceu. O apóstolo Paulo não estava em Roma nessa época. Ele estava viajando. Ele estava na casa de... Só um minutinho. Ele estava na casa de Carpos, em Trades. Ele não estava em Roma. Mas ele, como líder, foi condenado. Só que nessa época não foi só o apóstolo Paulo que foi condenado à morte, não, igreja. Diz que foi tanta devastação de cristãos mortos naquela época que não se achava cruz para colocar cristãos. Cristãos eram colocados em postes, cheios de pinche e colocado fogo naquela época. Mas o apóstolo Paulo, ele não está completamente só, que ele diz aqui que está com Lucas. Lucas está aqui comigo. Traga contigo Marcos, porque Marcos será útil para o ministério. Precisamos de pessoas para que leve a palavra do Senhor Jesus Cristo.
Não que aqui nós precisamos ou queremos ser como o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo foi como o Senhor Jesus Cristo. E tudo que nós queremos ser como igreja viva do Senhor Jesus Cristo é como Ele. Como Ele fez, como Ele agiu, como Ele procediu, como Ele viveu. É tempo de despertar. Ficar só sentado ouvindo é muito bom e fácil, mas o Senhor só não quer a gente sentado e ouvindo, não. O evangelho precisa ser pregado. Quantos morreram para isso estar aqui? Para esta palavra estar aqui? Quantos não perderam a vida para mim e para você hoje ter acesso a isso aqui? Precisamos sim ser seguidores do Senhor Jesus Cristo. Nem que para isso a gente tenha que morrer. Porque se a gente não negar a nós mesmos e começar a viver como o Senhor Jesus viveu, a gente está brincando de ser cristão. Já não é mais tempo para isso. O apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: filho, quando você vier, traga a minha capa, os meus livros e especialmente os meus pergaminhos. Imagine um homem preso em uma masmorra escura. Quando os soldados entravam nas masmorras com muitas chaves, porque era muito preso ali naquele lugar, diz que ele tinha que ir com tochas de fogo para poder clarear o lugar de tão escuro que era aquele lugar que o apóstolo Paulo estava preso. Lá era muito frio. As pessoas, quando saíam daquele lugar, elas saíam de lá leprosas. De tanto frio que era. Mas o apóstolo Paulo, ele não se desanimou. Ele se sentiu sozinho, ele se sentiu abandonado. Mas ele não se desanimou, porque ele disse: traga para mim os livros e os pergaminhos, traga a capa. Ele pediu para trazer a capa dele porque o inverno ia chegar. Então, não importa o que a gente esteja passando, não importa o que a igreja do Senhor esteja vivendo, o importante é que nada venha nos tirar da presença do Senhor. Se a gente está comendo, se a gente está bebendo, se a gente está com dor, se a gente está com frio, se a gente está vestido, não importa. Precisamos nos manter firmes na presença do nosso Rei Jesus Cristo, porque Ele está voltando. E se essa palavra, Ele está voltando, não trazer avivamento para o Senhor, não trazer vida para o Senhor, realmente a gente tem que parar como igreja e ver o que a gente está sendo como cristãos. A palavra diz que ele foi condenado à morte. E o apóstolo Paulo, ele vai morrer. Ele vai ser decapitado. Como ele é um cidadão romano, ele não vai morrer crucificado, por ele ter cidadania romana. Porque a pior morte naquela época era a morte crucificada. Mas ele vai ser decapitado. O que a gente tiver que fazer, a gente tem que fazer hoje. Se você tiver que dar uma oferta hoje para a igreja, dê uma oferta hoje. Se você tiver que pedir perdão, peça perdão hoje. Não deixe o orgulho entrar no seu coração e dizer: eu não vou porque foi ela que errou. Eu não vou porque foi ele que errou comigo. Eu não vou porque eu estou com a razão. Não, gente, não há mais tempo para isso. Peça perdão, se necessário for, vai lá e peça. Se a pessoa não faz, faz você.
Se você disser que tem que amar alguém, não perca tempo. Fala hoje, eu te amo. Porque o amanhã pode não existir. Não é mais tempo de perder tempo. Talvez a gente tenha gastado tempo demais com outras coisas. E temos deixado de usar o nosso tempo com aquilo que é essencial para o Senhor Jesus Cristo. Apesar do apóstolo Paulo ele ter se sentido falta de pessoas, ele tinha uma certeza. Sabe qual era a certeza que o apóstolo Paulo tinha? Vamos lá, em Tito 9, vamos achar aqui. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado, dando força para mim. Quanto Paulo estava abatido neste momento. Mas o Senhor o revestiu de força. Quando você se sentir fraco, peça o Senhor para te revestir de força. Peça o Senhor para te ajudar na caminhada. A caminhada cristã, ela não é fácil mesmo. Não é. Não é. Ela é difícil. Mas quando nós começamos a nos sentir pesados, que a missão está pesada, que o caminho está pesado para a gente fala: Senhor, toma esse fardo meu. Pai, eu estou fraco, me revista do teu poder. Eu preciso do Senhor para continuar. Porque se Deus não estiver conosco, a gente não vai conseguir. Essa mensagem, eu quero que fique no coração de vocês esta noite. Por nada, desista de estar no caminho, na presença do Senhor. Não tenha medo da morte, se ela vier. Se ela vier em favor da obra do Senhor. Se ela vier em nome do Senhor Jesus, não tenha medo. Porque o apóstolo Paulo, ele não teve medo. Ele disse assim, no início da leitura, ele disse: eu estou sendo derramado como oferta. E para mim está sendo reservada uma coroa de justiça. Aqui tudo é passageiro, gente. Se Deus, com tudo que a gente está vivendo e com tudo que a gente ainda vai viver, nos permitiu estar aqui até o dia de hoje, é porque a boa obra do Senhor não foi completada na sua vida, Pri. Não foi completada na sua vida, meu amor. Não foi completada na sua vida, pastora. Não foi completada na minha, na sua vida, Vilma. Não foi na sua vida, irmão Isaac. De todos aqui, não foi completada ainda. Se o Senhor nos permite estar aqui, irmão Paulo, é porque a obra ainda precisa ser completa. Porque Deus não olha para mim, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, quando Deus olha para a igreja, não é pelo que a igreja está fazendo, mas é pelo que a igreja é, pela transformação, pela mudança, pelo caráter dela em Cristo. Porque de repente eu posso ser igreja que ofereço muitas obras ao Senhor. Muitas. Mas o que adianta eu oferecer só as obras? Chegar no livro da vida lá, procura o meu nome e o seu nome e ele não está. Então não é só obras que devemos ofertar a Deus, não. É a nossa vida, quando o Senhor olha para dentro de nós e vê um caráter transformado, regenerado em Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele tem consciência disso, porque ele disse: eu venci o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Que possamos dizer assim também. Que possamos viver isso também. Eu gostaria de ler um texto para vocês que está em Romano.
Romanos 8. Todos acharam? Ajuda ele a dizer. Romanos 8, final do 36. Capítulo 8, versículo 36. Como está escrito: por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou primeiro. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, qualquer outras coisas na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta é a nossa certeza. Que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada. Tudo que Deus determinou lá na glória para mim, para você, para a igreja do Deus vivo, já está escrito, já está selado. A única coisa que nós precisamos ser é obedientes à palavra do Senhor. Porque Ele deu a sua vida por nós. Mas há algo de nós para Ele que precisa ser mantido. E isso se chama obediência ao Senhor. Porque se somos obedientes, nós vamos ser cumpridores daquilo que Ele determinou para nós. Se nós formos obedientes, nós seremos cumpridores de uma lei que se chama amor. Ninguém poderia nos amar mais do que o Senhor Jesus Cristo. Ninguém poderia nos amar mais do que o Senhor Jesus, que deu a vida por mim e por você. Ainda que alguém te diga com todas as letras, eu te amo, uma prova de amor maior nunca vai ser dada para mim e para você, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ainda que seja difícil, igreja, ainda que esteja complicado, ainda que o mundo te aprisione, ainda que você esteja desmotivado, Jesus Cristo é a minha e a sua motivação. Jesus Cristo é a motivação da igreja dele. E você é motivação dentro da sua casa. Você é motivação dentro do seu trabalho. Você é motivação no seu bairro. Você é motivação na sua vizinhança. Receba essa palavra. Que nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Viva para Ele. Sexta-feira passada a gente ouviu uma palavra que foi a palavra que foi lançada aqui sexta-feira: maturidade e fé. Maturidade, sabe o que é maturidade? É todos os dias a gente vai evoluindo. Todos os dias a gente vai pulando uma etapa. Todos os dias a gente vai se achegando. A maturidade, ela é assim. E a nossa fé em Cristo Jesus, ela tem que ser evoluída. Ela tem que ser evoluída porque Ele me amou, porque Ele te amou. Porque não há amor maior do que o amor de Cristo em nossas vidas. Que você seja canal de bênçãos por onde você andar. Que você tenha uma palavra de motivação no dia que um estiver triste.
Que você dê um ombro amigo no dia que um estiver chorando. Que você seja um canal de bênção, dando uma palavra de forças para quando aquele estiver força. Porque se nós nos comportarmos assim, nós seremos a igreja que realmente subirá. E o que nós queremos como igreja do Senhor é subir. Porque o amor do Senhor, ele nos constrange. O amor do Senhor, ele nos deixa sem saber nem o que fazer. De tanto amor, é constrangedor o amor do Senhor. Mas esse amor, ele nos persegue. Ele não nos deixa fugir. Ele não nos deixa escapar. Creia, igreja. Creia. Creia nesse amor. Um amor que é fiel, que é leal, que às vezes são tão infiéis e inleais com o Senhor, mas o amor dele é fiel para conosco. Eu convido a igreja do Senhor a se colocar de pé. Vamos agora entoar um louvor. Aquele que é digno, aquele que é merecedor, aquele que um dia voltará para buscar a igreja verdadeira do Senhor. Saia daqui transformado. Saia daqui deste lugar sarado. Saia deste lugar aqui sendo um canal de bênção na vida do outro. A gente não pode chegar aqui na A palavra tem que causar impacto em nós e trazer transformação em nós. Porque antes da gente amar o Senhor, Ele nos amou. Antes da gente entender esse amor e ser agraciado por essa graça que a gente não mereceu, Ele amou. Que possamos ser gratos ao Senhor. Mas precisamos também, igreja, ser a diferença lá fora. Muito, 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 muito. Precisamos muito, 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 muito ser a diferença lá fora. No mais profundo mar, seu amor jamais me deixará. Te sinto aqui hoje. Jamais